todos. Com bastante alegria que retornamos no prazo curto de Deus ao Centro Espírita União e Amor. E hoje, sem dúvida nenhuma, nós temos que registrar a nossa homenagem a Chico Xavier, pelos 16 anos de sua reentrada no mundo espiritual. E em agradecimento, sem dúvida nenhuma, porque ele representou o divisor de águas do movimento espírita brasileiro. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-lo e de aproveitar muito os diálogos, os exemplos, fazendo visitas constantes ao Verado cada 2, 3 meses, durante mais de 20 anos. Então era um momento que nós víamos e escutávamos muita coisa diretamente com Chico Xavier. E nós vamos, no transcorrer da nossa apresentação aqui, evocarmos várias dessas situações que são marcantes para todos nós. E julgamos também que o rádio ouvinte, a web Rádio Fraternidade, poderá acompanhar essa apresentação à distância dentro dessas condições que hoje a tecnologia nos oferece. Achei bastante oportuna a mensagem lida no início da nossa reunião, o Espírita na Equipe, do Espírito Emmanuel e do livro Estude e Viva. E é interessante que Emmanuel, ele reafirma, que ele diz isso em vários locais, a questão da cooperação. E ele encerra aqui dizendo o seguinte: os mensageiros do Senhor esperam igualmente por nosso concurso, no amparo a outros, e a nossa cooperação com ele será sempre, e acima de tudo, trabalhar e servir, auxiliar e compreender. Emmanuel, em várias mensagens, ele faz referência ao que, em determinado instante, ele chega até a escrever lei de cooperação. No livro Paulo Estevam, que é a obra magistral da psicografia de Chico Xavier, é interessante que ele destaque esse aspecto também, quando ele fala sobre a jornada, a missão do apóstolo Paulo, que sem cooperação ela não seria possível. E ela foi possível porque ele obteve a cooperação de encarnados, de pessoas que o ajudaram, o acompanharam nas suas peregrinações, mas também no mundo espiritual. Inclusive, o romance tem o nome Paulo e Estevão, porque a sua antiga vítima veio a ser o seu orientador espiritual, e inspirador, inclusive, para as epístolas. Daí a razão do livro ter esse nome duplo. Então, é a cooperação que houve com os espíritos encarnados e desencarnados que Paulo empreendeu a grande jornada de difusão sem fronteiras da mensagem de Jesus. Para nós falarmos sobre o tema proposto para a tarde de hoje, Centro Espírita, espaço de convivência e de ação, nada melhor do que nós buscarmos também a inspiração lá no Xerife Primitivo, já que falamos de Paulo. E aí vale a pena recordarmos que após a crucificação, os discípulos ficaram aturdidos com todas aquelas ocorrências, porque jamais contariam com a morte de Cristo. Esperavam que poderia ser preso, perseguido, mas ele suplantaria qualquer obstáculo. Mas ele deu a demonstração da não derrogação das leis da natureza. É muito importante isso. E mais ainda, aí ele comprova a imortalidade da alma após a crucificação. Então, as 11 aparições do Cristo, no período de 40 dias, e depois do 50º dia, o fenômeno de Pentecostes, evidentemente que deram um novo rumo aos cristãos que estavam temerosos, assustados com todas aquelas situações. E a ideia, portanto,
ou a certeza da imortalidade da alma, tudo aquilo que o Cristo havia feito, havia ensinado, tinha realmente concretude, eles começaram outra vez a se animar, se reuniram, e isso é muito importante para nós, para chamar a atenção que o efetivo movimento dos seguidores do Cristo surgiu após as aparições e o fenômeno de Pentecostes, ou seja, com a certeza, a comprovação da imortalidade da alma. É essa ocorrência muito importante para nós. E aí eles fundaram, ou não é ideia de fundar, eles se reuniram num local muito simples, que foi chamado Casa do Caminho. Essa Casa do Caminho, portanto, veio a ser o primeiro núcleo dos seguidores de Jesus. Até então não existia a palavra cristão e cristianismo. Ela foi criada e proposta por Lucas anos depois, em Antioquia. Eram os seguidores de Jesus, ou também chamado homens do caminho. A ideia de homens do caminho, a ideia de casa do caminho, não significava em absoluto que eles trabalhassem e agissem à margem dos caminhos, das estradas, das vias, nada disso. Era justamente o sentido mais alegórico. Que caminho é esse? É o caminho que o Cristo veio apresentar. Daí o fato de João ter escrito futuramente no seu Evangelho a afirmação do Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então é esse caminho que eles estavam procurando assegurar para todos aqueles que naquela altura eram os órfãos, entre aspas, de Jesus, que estavam sedentos de buscar consolo, algum esclarecimento sobre as situações difíceis que eles viviam na Judéia daqueles tempos, os embaraços na questão da religião, da convivência, e ao mesmo tempo buscando recursos para a saúde combatida, para a fome. Então era um posto de socorro, a Casa do Caminho. E foi nessa Casa do Caminho, que era liderada por Pedro, por Tiago, pelo próprio João, então bastante jovem, com 20 e poucos anos de idade, é que eles passaram a se dedicar ao atendimento de todos os necessitados que ali aportavam. E foi exatamente ali que um determinado dia chega o doutor Saulo de Tarso. O doutor Saulo de Tarso era um jovem fariseu ortodoxo, doutor na lei de Moisés, doutorado. Portanto, ele estava numa boa posição hierárquica dentro do Sinédrio. Mas ele foi lá porque ele estava atemorizado, extremamente preocupado, que mesmo após a crucificação de Cristo, não paravam de surgir seus seguidores. E eles não entendiam essa questão. Então ele foi para conhecê-los, mesmo porque ele tinha ali algumas dúvidas cruéis no seu íntimo. Lá chegando, estava falando um jovem. O nome é Algesiel, que era judeu, mas adotou o nome cristão de Estevão. Enquanto Estevão estava falando, ele era um dos diáconos, ou seja, aquele grupo de discípulos de Jesus chegaram à conclusão que, como o trabalho crescia muito, a demanda era muito grande, então eles já estavam quase sem tempo de falar sobre Jesus, e mais de atender as necessidades de ordem material daqueles que procuravam. Foi então que surgiu a ideia de designar 7 diáconos. O diácono teria a tarefa de falar sobre a mensagem de Jesus. E entre esses Estevão. No dia que o Dr. Saulo ali chega, estava Estevão entusiasticamente falando, fazendo assim uma análise histórica, genérica, sobre toda a trajetória do Antigo Testamento. Enquanto ele falava do Antigo Testamento, ótimo, mas de repente o jovem passa a falar de Jesus. Então isso feriu profundamente o Dr. Saulo, que estava presente. Face a isso, ele usa da estratégia que já era bem conhecida dos fariseus, que ficavam provocando o Cristo com perguntas
para criar situações tipo uma armadilha. E foi o que ele fez com Estevão. Estevão não cedeu, atendeu às respostas, mas mantendo a sua posição, a sua convicção em Jesus, respeito a Jesus, e isso fez com que o Dr. Saulo ficasse dado. Então ele parte para todo aquele processo de aprisionamento, julgamento sumário e a condenação à morte por apedrejamento, que era a morte mais séria praticada pelos judeus, porque a crucificação não estava na alçada dos judeus, né? A crucificação era só a alçada dos romanos. Por isso é que tem toda uma série de injunções e circunstâncias envolvendo aí a crucificação do Cristo. Pois bem, ele foi apedrejado, mas tempos depois, esse Dr. Saulo de Tarso sofreu um golpe mais sério ainda. Ele veio a saber que a sua antiga noiva, recém-falecida, antes da sua partida para o mundo espiritual, ela havia sido atendida por um discípulo ou por um seguidor de Jesus, que havia confortado-a, e ela se tornou também simpatizante. Então ele ficou com medo do tamanho dessa praga, né? E queria mais uma vez tomar uma posição firme, e quis saber que veio a informação que ela teria sido atendida por um sapateiro chamado Ananias, oriundo da cidade de Jope, próximo, e que conheceu o Cristo por seus momentos finais, ali nas etapas da crucificação, mas tornou-se seu fiel seguidor. Procurou se informar e teve também a notícia de que Ananias se encontrava em Damasco, e lá regimentando novos seguidores de Jesus. Então ele parte com um séquito designado pelo sumo sacerdote, e acontece aqueles episódios que nós já sabemos. Ele vê o Cristo, fica portador de uma cegueira temporária, transitória, faz um impacto emocional e luminosidade intensa, entra em Damasco e foi procurado por quem? Exatamente por Ananias, o homem que ele prenderia. E quando isso acontece, Ananias o procurou porque ele foi acionado espiritualmente, que ele procurasse o jovem doutor, porque ele estava preparado para falar aos reis, aos judeus e ao povo em geral. Então vejam que tinha uma designação de ordem espiritual, tinha um planejamento para Saulo. E Saulo, naquele instante, ele deu uma resposta completamente inesperada quando ele voltou a ver pelo atendimento por parte de Ananias. Ele diz: daqui para frente utilizarei a minha visão para os trabalhos do nome do Senhor. Da mesma forma, quando ele viu Cristo, ele respondeu: o que queres que eu faça? Então vejam que o vaso preparado realmente dá demonstrações decisivas e de uma maneira muito rápida. Quando ele passar então por um momento bastante complexo na sua vida, porque ele deixou a fortuna, ele foi deserdado, e ele era de uma família rica, perdeu as prerrogativas de doutor da lei, ficou sozinho no mundo, com o compromisso de servir Jesus. Então imagina a mudança radical e muito rápida. Então ele passa 3 anos em meditação e reflexão no deserto de Dan, e um dia ele resolve chegar até Jerusalém, porque ele tinha um desejo de retornar à casa do caminho. Quando ele bate a porta, obviamente que ele não foi recebido, porque os discípulos, bem humanos, eles sabiam que era o antigo doutor da lei, sabiam das informações da sua provável conversão, mas até prova em contrário, ele era o algoz de Estevão. Não o receberam, mas Pedro foi provocado pelo mundo espiritual para que enviasse o emissário para procurar e trazer Saulo. E o que aconteceu? O ex-doutor da lei fica entusiasmado agora no retorno à casa do caminho. Encontra o trabalho, a
dedicação em favor do próximo, compreende tudo que está acontecendo, né? A beleza da prática dos ensinamentos de Jesus, mas logo depois ele recebe um fato que o impacta muito, quando Pedro e Tiago disseram a ele que eles tinham o seguinte projeto: para uma tentativa de se evitar a ira, né, por parte do Sinédrio, eles pensavam então em recomendar que as pessoas, antes de se transformarem em seguidores de Jesus, fossem transformados em judeus convictos. Então passassem por toda uma etapa de preparação para serem considerados judeus. Isso daí é uma tentativa que em alguma parte do outro lado do mundo se chama média, né? Tem países que gostam de fazer média. Depois de passar um tempo, essas médias vão tudo errado. E foi exatamente o que aconteceu. O Dr. Saulo ficou profundamente decepcionado e preocupado. Ele, que era o doutor da lei, não aceitava aquilo, porque ele achava que agora tinha que acontecer um fato de mudança em toda essa tradição. Então as pessoas teriam que receber os ensinamentos de Jesus e sem se submeter àqueles rigores do judaísmo tradicional, que ele considerava já ultrapassado. Então ele rompeu com Pedro naquele instante. Ficaram distanciados e ele parte então para um novo trabalho. Esse novo trabalho era de divulgar a mensagem de Jesus em qualquer lugar. Então ele é chamado o apóstolo da gentilidade. Por que da gentilidade? Porque existia naquela região várias províncias, inclusive dos gentios, como os samaritanos, né, os nazarenos e outros, a Galileia, mas a prática e o apego ao judaísmo não era igual em todas essas regiões aí. E o judeu ortodoxo, principalmente aqui de Jerusalém, não aceitava os gentios. Então considerava, de certa forma, inferior, tinha uma série de preconceitos. Então, quando ele diz que vai falar a todos, aos gentios, ele estava dizendo que sairia para ensinar a mensagem de Jesus a toda e qualquer pessoa, sem nenhum requisito, sem nenhuma exigência prévia. Por isso é que ele veio a ser chamado o apóstolo da gentilidade. Então veja o que aconteceu. Ele sai, começa o seu trabalho na região de Antioquia, funda agrupamentos cristãos, e com o tempo, esses agrupamentos ali de Antioquia passaram a ser mais dinâmicos e muito mais desenvolvidos do que o original de Jerusalém. E esse original de Jerusalém tinha sido fundado pelos discípulos diretos de Jesus. Então aqui a gente tira uma outra lição. A primeira foi falar sem exigências, sem nenhum compromisso prévio. O segundo foi de divulgar a mensagem, mas fundando agrupamentos cristãos, sem submissão de autoritarismo, de hierarquia. Porque muitos poderiam imaginar, não, mas esses aqui são os discípulos diretos de Jesus. Ou seja, eu sou o filho do fulano de tal, né? Trazendo para os nossos dias. E é importante que isso não aconteceu. Emmanuel, ele chega a escrever no livro Paulo Estevão o seguinte, que na comunidade de Antioquia ocorriam as mais belas manifestações espirituais, inclusive de voz direta, que é um fenômeno raro de efeitos físicos. E Emmanuel complementa, porque ali se estabeleciam os mais belos laços de fraternidade e de solidariedade. Então, dessa frase de Emmanuel, nós tiramos duas conclusões. Os seguidores de Jesus praticavam a mediunidade. Isso vai aparecer em outros momentos. Segundo,
a prática da mediunidade, ela se torna melhor quando existem laços de fraternidade, de solidariedade. Sabe por quê? Mediunidade é doação. A mediunidade é uma expansão simbólica do coração. Nós podemos estudar o quanto quisermos. Nós formamos técnicos, mas não médicos, sinceros, doadores, que estão realmente atendendo a uma tarefa superior. Isso é muito importante para nós. Então isso já aparece no começo lá do cristianismo, e Emmanuel registra isso no livro Paulo e Estevão. Mas há um fato notável. Por que os discípulos faziam isso? Os seguidores do Cristo tinham essa prática adotada nos vários agrupamentos. Aí nós vamos voltar ao Evangelho de Mateus, no capítulo 10, onde diz assim: quando Jesus ele dá orientações, recomendações ou determinações aos seus discípulos: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Então eles colocavam isso em prática, em toda parte, e tanto colocavam que o apóstolo Paulo ele registra na sua primeira epístola aos Coríntios 3 capítulos, começando com a seguinte informação: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E aí ele passa a dissertar sobre cada um dos dons espirituais. Dons espirituais mediunidades, tipos de mediunidade. Então, quando nós lemos hoje esse trecho da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, é como se nós estivéssemos lendo uma recomendação para uma reunião mediúnica espírita. E no final ele conclui assim: mas que se faça tudo decentemente e com ordem. É importante que Paulo é o autor do Novo Testamento que mais usa a palavra espiritual, inclusive, porque ele era médico, como todos os outros também eram médicos. Mas então fica marcado que esses discípulos ou seguidores de Jesus estavam atendendo aquelas determinações do mestre registradas por Mateus, embora esse registro não existisse escrito ainda, mas havia, na verdade, aquela informação verbal que ia passando, né, de boca em boca, e pequenos registros que um e outro faziam. Então vamos analisar essa questão sob a fundamentação lá do cristianismo primitivo. Vamos analisar o centro espírita de nossos dias. Porque o que seria o centro espírita de nossos dias? Ele tem uma tarefa, e essa tarefa nós vamos concluir no final. Então veja bem, quando Jesus disse: curai os enfermos, então nós chegamos ao centro espírita e nós somos procurados no centro espírita por muitas pessoas que vêm em busca de cura ou vêm buscar informações sobre isso. E é nessas circunstâncias que o centro espírita tem uma tarefa da mais alta importância com base em Allan Kardec, que é o codificador. E quando Allan Kardec fala de cura no livro dos médicos, se vocês procurarem, vocês não vão encontrar, porque ele não utiliza, ele usa exatamente em A Gênese, lá na frente. Mas ele mostra o seguinte: os chamados milagres de Jesus, que ele analisa no livro A Gênese, ele o faz de uma maneira extremamente racional e sensata. E é bom nós lembrarmos disso, porque ele não analisa os, entre aspas, milagres de Jesus usando, na verdade, as interpretações das tradições religiosas. Nós espíritas temos que prestar muita atenção nisso,
Porque o enfoque espírita é completamente diferente dos demais. Primeiro, que não existe milagre, porque milagre significa a derrogação das leis da natureza. Então, aquilo que, entre aspas, é taxado de milagre, nós diríamos, é alguma lei, alguma condição da natureza que nós não compreendemos ainda, mas está dentro das leis da natureza. Então, o Cristo, segundo o livro dos Espíritos, era o Espírito, o único Espírito puro e perfeito que habitou a Terra. Veja bem, o único Espírito puro e perfeito que habitou a Terra. Nessas condições, sem dúvida nenhuma, o seu potencial é inimaginável. Da utilização de um potencial espiritual que nós estamos raspando ainda num conhecimento preliminar, introdutório, vamos assim dizer. Então, ele fez o quê? Ele utilizou das leis da natureza e provocou fenômenos, não é, que nós não conhecíamos, mas ele não estava derrogando leis da natureza. Então, isso é da mais alta importância nós lembrarmos desse aspecto. Então, vamos então chegar na questão da cura. Nós temos a ideia de cura também extremamente deturpada, né, nas condições populares em geral e dentro do próprio movimento espírita. O que seria a cura? Então, vamos primeiro pensar o que seria saúde. Saúde, a gente teria que ter um equilíbrio do corpo, da mente, das nossas condições sociais, e nós espíritas temos que dizer mais uma coisa: o equilíbrio espiritual. Então eu pergunto, quem é o ser aqui na Terra que tem esse perfeito equilíbrio orgânico, psíquico, social e espiritual? Todos nós, eu diria, nós estamos nos esforçando, né? É o grande objetivo. Agora, aí a pessoa diz assim: não, mas eu fiz determinado tratamento médico ou determinada cirurgia e estou curado. Então, fez uma cirurgia, tirou um órgão inteiro, metade de um órgão. Eu pergunto: você está curado ou você está remediado? Você perdeu um órgão. Isso é cura? Será que isso é cura? E aqueles casos que a pessoa acha que está curada e de repente aparece de outra forma, uma enfermidade aqui ou acolá, ligada a ela ou outra parecida, será que o que acontece? Então nós temos que fazer uma análise diferente. Nós podemos buscar o equilíbrio das nossas condições, almejando uma melhor etapa, uma melhor condição de saúde. Esse é o grande objetivo, um equilíbrio. Agora, para que isso aconteça, há um conjunto de fatores que tem que funcionar. Eu disse aqui, é orgânico, psíquico, social e espiritual. Então, quando nós chegamos ao centro espírita e a pessoa é portadora de uma enfermidade diagnosticada do ponto de vista médico, o que a pessoa precisa? Do tratamento do médico, do tratamento do corpo. Mas o tratamento espiritual pode ser feito? Pode, no sentido de cooperação, no sentido de complementação, ou até no sentido de preparação para o tratamento médico, mas não substitui. Entenderam? Tem que ser conjugado, tem que ser realmente conjugado. E mais ainda, nós temos aquelas condições em que algumas situações bastante raras tem pessoas que se submetem a cirurgias, vamos assim dizer, espirituais. Mas isso é raro, nós não podemos usar isso como rotina e nem pensarmos nessas condições. São raríssimos os médicos que têm condições de fazer algum procedimento nessas condições que nós falamos. Porém, mesmo assim, se funcionar bem, porque às vezes ameniza, melhora a qualidade de vida, às vezes aumenta o tempo de vida, mas não necessariamente curou de vez. Agora, o que significa isso? Funciona melhor? Melhora.
Então, se no centro espírita temos algo que pode ser feito, qual é esse tratamento, então, espiritual para, entre aspas, colaborarmos com a cura das pessoas? É aquilo que Jesus fez. Ele ensinava: vá e não peques mais. No nosso caso, não é bem a ideia de pecado, como popularmente se fala, mas é evitar reincidir nas mesmas condições e nos mesmos erros. Como nós fazemos isso? Através do processo de educação espiritual. Então, quando a pessoa vem ao centro espírita, ela participa de reuniões onde ela pode receber noções do Evangelho, que são importantes para ela, para a reflexão sobre suas atitudes, sua maneira de viver, sobre a imortalidade da alma, para ela relacionar, né, com a vida que ela tem, e o que representa isso no contexto de um projeto evolutivo. Então, se ela receber um passe, obviamente que ela está sendo já preparada desde essa palavra inicial, não é? O passe é importante? É, porque é uma transfusão de energias. Funciona sempre? Não. Funciona quando a pessoa quer. O doente ou o paciente. Então ele tem que estar receptivo. Se ele chega duvidando, questionando, tem livros espíritas que mostram claramente, como se estivesse rechaçando. A energia bate e volta. Ele não absorve. Isso é tão importante, essa postura psicológica, mental das pessoas, que se alguém for o próprio médico e for duvidando do médico, do tratamento, do medicamento, ele sai de lá, aquilo não vai funcionar. Entenderam? E há pessoas que atrapalham o médico. Tem paciente que atrapalha, porque ele está lá para colocar em xeque, para provar. Ele não foi lá para buscar um benefício. Então ele está criando uma situação negativa. Assim também pessoas que vêm ao centro espírita. Então o que é importante no centro espírita? É realmente nós adotarmos aquela forma de atendimento que é da mais alta importância, que é a prática das pessoas participarem das reuniões públicas de esclarecimento, de estudo, receberem passe, receberem orientações para procurar refletir melhor nas suas vidas, a orientação sobre o Evangelho no lar e muitas outras coisas que podem colaborar com uma proposta de revigoramento ou de melhoria das condições de vida da pessoa nessa ótica espiritual. Então isso tem muito a ver, inclusive, com os acompanhamentos espirituais que nós propiciamos, né? Porque nós somos acompanhados pelos Espíritos de acordo com os nossos pensamentos e as nossas ações. Então, se nós somos orientados e passamos a cultivar esperança, fé, uma coragem de decisão para melhor, benevolência, aprender que nós temos que refletir sobre o perdão, não é? Para encarnados e desencarnados. Então nós estamos facilitando a aproximação de entidades espirituais que podem nos ajudar. Então nos centros espíritas nós podemos colocar em prática genericamente o conceito de curar os enfermos. Isso tanto é verdade que hoje tem muitos postos de atendimento espírita que atendem até em hospitais, mediante solicitação, mediante autorização, e as pessoas se sentem bem. Se sentem bem, agradecem e pedem muitas vezes o retorno. Então isso é um indicativo muito certeiro dos benefícios dessa prática, que é simples, ela não é sofisticada. Agora, se nós podemos adotar no centro espírita práticas como essa, que aliás Chico Xavier fazia, nós tivemos a oportunidade de receber o passe do próprio Chico Xavier. E que jeito era o passe de Chico? O mais simples possível.
Não tinha nada de diferente, de gesticulação, de aparato nenhum. Agora, numa das vezes, eu senti um aroma de rosa, né? Num ambiente muito forte. Isso é uma outra identidade do Chico, é uma outra característica dele, um outro potencial dele. Agora, o passe dele era claro, é doação de sentimento. Então, nós no Centro Espírita, nós temos que pensar com essas formas que visam a melhoria de tratamento e visam a melhoria espiritual das pessoas. Não é um passe de mágica, entendeu? Agora, tem muitas novidades por aí que vão surgindo, né? E que nós temos que pensar no seguinte: são práticas espíritas, várias delas não. Por exemplo, o uso de cristais, o uso de luzes, o uso de magnetismo puro e outras formas não são práticas necessariamente espíritas. Qualquer pessoa pode ser treinada de qualquer religião, né, e pode executar. Então eu pergunto, se é assim, cabe no Centro Espírita nós adotarmos essas práticas? Será que elas substituem esse processo de educação espiritual? Eu não questiono se elas funcionam ou não funcionam. Funciona, eu sei que funciona, mas é outro tipo de ação, outro tipo de atuação. E qual a sugestão que nós damos? Os interessados criem um instituto de terapia complementar. Pronto, resolve o problema. Atende quem ele quiser, mas não é espírita, é uma outra instituição. E por que de terapia complementar? Porque é a palavra que é usada hoje e que é aceita, inclusive, na área médica, né? A terapia complementar em hospitais, e que são feitas por várias pessoas, desde que solicitadas por pacientes, e que o hospital tenha uma organização que se chama capelania, né? Hoje, antigamente, quando falava em capelania, se pensava que era um padre que tinha sua responsabilidade. Hoje não. E, geralmente, hoje, a capelania é coordenada por um médico, alguém do corpo clínico do hospital, e que inclui voluntários, né, interessados de várias religiões que se inscrevem e se cadastram. Então, essa é a ideia que nós temos que meditar na questão da cura. A principal cura, o principal projeto de cura, portanto, é a renovação íntima, é o processo de educação espiritual. E isso nós espíritas temos condições de fazer. Outras terapias não fazem isso. Essa é a grande diferença. Mas Jesus disse: curai os enfermos, limpai os leprosos. E ele curou leprosos, não curou? Inclusive, tem um fato em há 2000 anos. Hoje não se usa mais essa palavra leprosos, né? Mas está registrado assim no Novo Testamento. Mas em há 2000 anos, tem um fato do senador Públio Lentulus, né? Que se mudou para a Judéia com uma delegação do imperador Tibério, porque ele queria buscar a cura de sua filha Flávia, que era portadora do que se chamava a lepra infantil. A sua esposa, Lívia, veio a conhecer o Cristo, ficou entusiasmada com os ensinos de Jesus, não é? Acompanhando uma seguidora chamada Ana, e quis que seu esposo fosse conhecer o Cristo, mas ele tinha muitas dificuldades e limitações, porque afinal de contas ele era um legado do imperador, então ele tinha um cargo importante e não queria misturar as situações. Mas, dada a existência de Lívia, um dia ele foi procurar o Cristo e de repente ele se defronta com Jesus, e o Cristo se dirige a ele: senador, por que me procura? Não venham ao encontro do homem de estado orgulhoso, mas venham atendendo aos clamores de um coração materno. A sua filha será curada. E aí Jesus fez um apelo a ele para a modificação que ele não atendeu. E realmente a filha dele foi curada. A distância, né? Foi curada. Então Jesus praticou várias curas.
Mas veja, Jesus tinha essas características, né, atendendo leprosos, de fazer uma limpeza de tal ordem que nós não entendemos facilmente, mas que Allan Kardec trabalha com as opções, e é isso que ele faz em A Gênese. Ele mostra opções, ele não fecha a questão, e usa o raciocínio inclusive. Mas aí nós vamos pensar no seguinte: eles eram naquela época as criaturas mais discriminadas, totalmente distanciadas da sociedade, viviam em guetos, né, fora da cidade, não podiam se aproximar de ninguém, e na Idade Média chegou-se inclusive a colocar um sininho, um guizo no pé deles, porque onde eles andassem eles faziam barulho, e se alguém escutasse, sabia que tinha um leproso ali por perto, não poderia se aproximar. Então vejam hoje a questão da hanseníase. Ela é tão difundida hoje em dia? Ela é epidêmica? Não. Ela é tratável. Tratável de várias formas. E ela pode ser evitada. Melhor que isso, né? E muitas enfermidades podem ser evitadas por cuidados, né, de profilaxia no uso das condições do nosso corpo. Pois bem, é importante nós lembrarmos que no movimento espírita nós tivemos casos muito nobres, não é? De criaturas espíritas ou que se tornaram espíritas internados nos antigos leprosários ou sanatórios. Aqui no estado de São Paulo tem Jesus Gonçalves, eu conheci pessoalmente o Amazonas Hércules, num chamado, entre aspas, leprosário na cidade dos arredores da cidade do Rio de Janeiro, e que fizeram um grande trabalho espírita, né, e compreenderam por que eles estavam acometidos daquela enfermidade. Então, tudo bem, isso tem as suas razões e tem a relação, obviamente, com causa e efeito. Agora, trazendo para os nossos dias, vamos analisar essa questão: limpai os leprosos. Nós não temos necessariamente hoje tantos portadores de hanseníase. Agora eu pergunto: será que nós não temos uma quantidade, infelizmente, crescente, novamente no Brasil, de doenças sexualmente transmissíveis e que comprometem a vida? Temos. Está crescendo. Por falta de cuidado, por falta de profilaxia e de educação. Nós não temos os casos de HIV positivo? Temos. Nós não temos os casos dos usuários de substâncias químicas que comprometem a vida? Temos. Será que todos esses não seriam simbolicamente arrolados como que portadores de marcas que podem levar a uma discriminação? Lógico que sim. Basta nós lembrarmos que se chegar no centro espírita uma pessoa e alguém fala, não, ele é portador disso, haverá provavelmente um receio natural, não é? Então nós perguntamos, como é que nós podemos limpar essas marcas, tá, dos discriminados de nossos dias? Essa é a grande questão. E nós podemos fazer isso? Sim. E o centro espírita é um local para o atendimento espiritual também dessas pessoas. Evidentemente que isso não pode ser objeto nem de curiosidade e nem de divulgação. Então, se a pessoa que faz o atendimento fraterno, o dirigente do centro, sabe, tem conhecimento, que a pessoa se abriu, ela contou o que está acontecendo com ela, não vai avisar, olha, cuidado, não se aproxime da pessoa. Isso é falta de ética, né? E hoje em dia isso é punível, né, pela nossa legislação. Mas nós podemos ajudar essas pessoas. E elas buscam o centro espírita sim, porque bate aquele sininho do alarme, né, na consciência de muitas delas, ou na intimidade, com medo inclusive da morte, ou de uma doença mais séria,
E elas buscam a informação espiritual e precisam da informação espiritual. E nós sabemos quantas pessoas que mudam o rumo de suas vidas a partir desses chamamentos. Mudam. Nós temos na história do Espiritismo, aqui em Uberaba, lá em Santos, criaturas pioneiras, né, no movimento espírita, que mudaram completamente as suas existências a partir de enfermidades que foram portadoras lá no começo do século passado, mas foram atendidas, né, e compreendendo as informações, os esclarecimentos espíritas e partiram para aquilo que se chama, nós falamos curar os enfermos, no sentido de reeducação do espírito. Então nós espíritas podemos sim colaborar com a limpeza, vamos assim dizer, que a pessoa tem que promover, porque não vamos nós fazermos isso. Ela vai ter que se conscientizar, né? E de buscar uma melhoria na sua qualidade de vida, uma melhoria também na sua proposta, né? De atitudes, de relacionamento, né? No contexto da sociedade. E aí Jesus diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. E ele efetivamente fez alguns ditos mortos se levantarem. Allan Kardec analisa essa questão em Agênesis e deixa muito claro que Jesus não derrota as leis da natureza. Ué, mas como é que ele ressuscitou? Né? Tem o caso de Lázaro, tem o caso de uma criança também. Como é que ele fez isso? Então vamos analisar sob uma outra ótica. Na tradição judaica, a pessoa era sepultada imediatamente após a constatação da morte. Como é que eles constatavam a morte naquela época? Oi? Não escutava, às vezes, o coração bater ou não percebiam a respiração. E quantas pessoas que passam por isso estão vivíssimas, né? Eu vou dar um exemplo do histórico do movimento espírita. Ivone Pereira, grande médium aqui de Minas Gerais. Ela era bebê, foi dada como morta, estava preparando já o velório, o caixão dela, e de repente ela deu mostras que estava viva. Não é isso? Então vejam, a grande questão é que o diagnóstico de morte era completamente superficial naquela época e o sepultamento era imediato. Vocês já escutaram falar que tem gente que tem muito pânico, que está sufocado? Será que muita gente que foi enterrada viva ao longo do século? Muito provavelmente, por causa dessas dificuldades. Então eu vou dizer, hoje, se a pessoa parar de respirar, se o coração parar de bater, não quer dizer que ela morreu, do ponto de vista orgânico. E se for feito um exame rápido, um diagnóstico rápido e algum tratamento rápido, ela pode viver ainda ser reavivada, porque hoje o diagnóstico de morte é morte cerebral. E é tão diferente que hoje o cérebro pode morrer, parar de funcionar e o coração continua batendo aí com os tempos. Não é assim? Então vejo como as coisas mudaram. Então vejam, provavelmente naquela época se sepultavam como mortos muitas pessoas que não estavam. E é lógico que entrava em mau cheiro natural, né? Tudo isso. Então eu vou dar um outro exemplo. Na minha família, no ano de 1939, na cidade de Araçatuba, no seio da nossa família, descendentes de italianos, católicos, praticantes, né? A nossa bisavó adormeceu e não acordava mais. Por mais de uma semana. Procuraram recursos médicos, medicamentos que se usavam na época, e nada. Ela estava sendo considerada praticamente morta. Depois de muitas tentativas, alguém sugeriu aos nossos familiares, aos nossos avós, que
chamassem uma médium da cidade. Uma mulher muito simples, semi-analfabeta, negra, feia, chamada Benedita Fernandes. Mas ela, com toda essa falta de passaporte social, ela criou a primeira entidade assistencial de Araçatuba para atendimento de doentes mentais e de crianças abandonadas. E era médium. Ela aplicava passes, as pessoas melhoravam. Aí resolvemos chamar a Benedita Fernandes. A minha genitora era adolescente. Me lembro muito bem quando meu avô foi de carro, na época, buscar a Benedita Fernandes. Ela subia a escadaria da casa e os familiares com os olhos arregalados, né? Porque não sabiam o que ia acontecer. Imagina uma médium espírita na casa deles. Ela se sentou na cama da nossa bisavó e começou a falar com ela. Depois ela fez uma prece, aplicou um passe e nossa bisavó acordou. Então, há determinadas situações em que a pessoa entra genericamente num estado de morte aparente. Tem várias classificações, mas vamos chamar genericamente de morte aparente, que ao tratamento espiritual com aplicação de energias, né, através de passe, através da doação, as pessoas melhoram. O que não esperar do Cristo nessas condições? Então é exatamente isso que aconteceu. E é importante nós então lembrarmos que nós podemos, muitas vezes, sermos chamados para atender doentes que estão em situações terminais, doentes em situações difíceis. Não quer dizer que eles vão ser curados. Às vezes até eles acordam, dão uma melhoradinha, compreendem melhor a situação, mas já é um grande benefício. Agora, de uma forma figurada, nós podemos levantar muitos mortos que andam por aí, estão na vida, uso da vida, e não sabem o que estão fazendo na vida. São mortos-vivos. Exatamente. São criaturas que não atentaram que nós somos seres espirituais, seres imortais, utilizando o corpo. Então, esse também é outro grande trabalho do centro espírita, não é? Imagina se um dia eu me aposentasse e resolvesse sentar numa praça para ficar jogando dominó. Estranho, né? Então é importante a gente aproveitar as nossas restas, as nossas possibilidades de vida enquanto nós fizermos dela. E eu vou dizer mais. Quanto mais a pessoa se movimenta, quanto mais a pessoa se ocupa, melhor ela vive. Porque ela esquece às vezes de uma dorzinha aqui, uma dorzinha acolá, de um problema, de uma limitação, ocupa a mente, ocupa a mão com algumas coisas, e isso faz bem para o nosso equilíbrio orgânico, mental, espiritual e social também, que a gente deixa de ser rabugento, implicante, não é? Com as outras pessoas, não é isso? Então, isso é muito importante. Nós, no centro espírita, sabemos que nós podemos também melhorar, né? Ou despertar para a vida de ação aquelas pessoas que estão se sentindo já inúteis e não estão. E isso é tão importante que muitas pessoas falam: mas eu estou no fim da vida. Quem disse? Quantas vezes eu já escutei informações assim espirituais: fulano está se preparando para a desencarnação, pode passar. Eu já vi casos que passa mais de década. Ué, não deixa de estar preparando. Mas ninguém pode dizer o tempo, né? Então nós temos que aproveitar esse tempo nosso, sabe? Enquanto nós temos a possibilidade, sabendo que nós temos compromissos como seres espirituais. E aí nós lembramos de duas frases de André Luiz. A primeira é o seguinte: o corpo é o primeiro e é o maior empréstimo que nós recebemos de Deus. Então, quando nós escutamos essa frase, então nós lembramos que nós não podemos desmerecer o nosso corpo. Tem gente que fala assim: o corpo de nada vale, o importante é o espírito. Conversa fiada.
o espírito não pode agir sem a utilização do instrumento do corpo. Por isso que nós estamos encarnados. Por isso que o André Luiz disse isso, é o primeiro e maior empréstimo para nós recebemos de Deus. Mas ele disse também, escreveu aliás, que a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. E sobre isso, reunindo então essas questões que nós falamos, relacionadas com a cura, relacionados com o leproso e relacionado com o ressuscitamento, eu vou contar um caso que eu escutei relatado pelo próprio Chico Xavier, com o depoimento dele. Ele sempre pedia, quando nós estávamos visitando o Uberaba, que nós acompanhássemos os atendimentos dele, para ouvir o que ele falava. Então nós ficávamos até o fim dos atendimentos, às sextas-feiras, ao sábado, peregrinação e sábado à noite. E uma vez na peregrinação, aqui no bairro de Uberaba, ele estava lá atendendo uma longa fila e apareceu ali uma senhora e fez assim uma relação de reclamações ao Chico, das dificuldades, dos problemas dela, e o Chico ouvindo. Aí lá pelas tantas ele disse assim: minha senhora, a senhora fez todos esses relatos e eu gostaria de dizer para a senhora o seguinte: eu fiquei órfão aos 5 anos de idade. Eu recebia garfadas na minha barriga da minha madrasta. Fiquei doente do pulmão trabalhando numa tecelagem. Depois eu fiquei cego de um olho e eu enxergo parcialmente com esse outro olho. Fiz 2 cirurgias médicas lá em São Paulo, no hospital. E ele disse: e há pouco tempo atrás eu sofri um infarto. Mas mesmo assim, tem horas que eu fico muito preocupado, com dores insuportáveis nesse olho que eu não enxergo muito. E uma dessas vezes, eu orei, pedi ajuda de Emmanuel, para que me desse um tratamento, me aliviasse a dor desse olho. E Emmanuel apareceu e disse assim: Chico, você está aqui para ser tratado e não para ser curado. Assim somos todos nós. Todos nós estamos em processo de tratamento espiritual, no conjunto das nossas experiências reencarnatórias. E o Centro Espírita tem muito a contribuir para isso. Mas Jesus também determinou aos seus discípulos: expulsai os demônios. As 2 palavras são fortes, né? Jesus, certa feita, expulsou alguns que até acompanharam uma manada de porcos, né? Está lá registrado no Novo Testamento isso. Paulo de Tarso afastou muitas entidades, né? Registra isso nas epístolas. Mas vamos analisar a questão. Demônio. Essa palavra vem do grego. Os apóstolos, todos eles, escreveram em grego, não escreveram nem aramaico e nem hebraico. Porque o grego era a língua mais difundida naquela época. Era um grego mais simplificado, chamado koiné. E a palavra que está no Novo Testamento, nos textos originais em grego, significa daimon. Daimon no grego significa gênio, significa espírito. Então ele falou: expulsai os gênios, expulsai os espíritos. Demônio é uma palavra que teve uma deturpação no seu significado, na sua utilização, através dos tempos, para significar diabo, de provocar temor nas pessoas, né? Então ele estava falando: afastai os espíritos. Essa é a ideia, afastai os espíritos. Nós podemos fazer isso, e fazemos nos centros espíritas. Daí a razão que nós temos as reuniões mediúnicas. As reuniões mediúnicas, onde existe o diálogo com espíritos necessitados do que eles precisam, de acolhimento, de atenção, de orientação. E nós podemos também
atender nessas condições espíritos que estejam acompanhando frequentadores do centro, pessoas que estão em processos de atendimento, de tratamento no centro. Esses espíritos são atendidos. Agora, como que isso acontece? Com carinho, com atenção, com fraternidade. E Chico Xavier é um grande exemplo disso. Então eu vou relatar um fato que aconteceu lá em Pedro Leopoldo. O Chico tinha as reuniões públicas no Centro Espírita Luiz Gonzaga e tinha também reunião mediúnica lá. Mas eles resolveram criar uma reunião mediúnica mais fechada para o atendimento de espíritos assim, mais necessitados de atenção. Aí surgiu o Grupo Espírita Meimei. Esse Grupo Espírita Meimei passou a ser coordenado pelo viúvo de Meimei, por Arnaldo Rocha, que nós o conhecemos pessoalmente, dialogando muitas vezes com ele. E essas reuniões aconteciam, então o Chico funcionava como médico psicofônico. Não vê se o Chico ficava só recebendo espíritos iluminados. Não! Na psicofonia de atendimento dessas entidades. E lá como é que funcionava? Tinha o atendimento de espíritos necessitados, ou pela mediunidade Chico ou de outro, que era uma equipe, era um grupo, né? E no final ocorria uma manifestação psicofônica também, geralmente pelo Chico, dando uma orientação, uma instrução geral para todos. Lá pelas tantas, por volta de 1953, eles ganharam um gravador de presente. Imagina gravador naquela época, né? Raríssimo no Brasil, e desse tamanho. Ele existe até hoje lá no Museu de Pedro Leopoldo, com 2 rolos de fita enorme, né? Agora, o pior não é isso. O pior é ensinar como funcionava aquele gravador, né? Isso era mais sério ainda. Mas treinaram lá algumas pessoas do grupo para fazer a gravação da reunião, porque eles achavam que as mensagens eram muito belas, eram muito educativas. Então foram gravando as reuniões e o Arnaldo Rocha um dia teve a ideia de conversar com o então presidente da FEB, Antônio de Freitas, de levar transcritas para o papel aquelas mensagens gravadas. E o Vantuil gostou da ideia. Então surgiram 2 livros. Um se chama Instruções Psicofônicas e o outro Vozes do Grande Além. Os 2 não foram psicografados, vieram pela psicofonia do Chico, tirada do gravador para o papel. Mas olha o que aconteceu numa reunião. Houve uma manifestação de uma entidade assim, bastante enérgica, né? Violenta, e a pessoa que estava designada para conversar, para dialogar, hoje a gente evita falar essa palavra doutrinador, né? Porque doutrinador é a direção que você está doutrinando. Não é, a ideia não é essa, vocês vão entender por quê. Aí essa pessoa foi muito ríspida e autoritária com o espírito. Eu confesso para vocês que no século passado, quando eu ainda criança, jovem, eu conheci práticas mediúnicas, eu vi muitas vezes acontecer isso. Hoje eu acho que não acontece mais. A pessoa ser autoritária com o espírito. E aconteceu isso, quando terminou a reunião, o Chico estava chocado com o fato. Emmanuel se manifesta pelo Chico e fala uma mensagem que se chama O Trio Essencial, que está no livro Instruções Psicofônicas. Na verdade, o que Emmanuel está recomendando? Carinho, atenção, fraternidade. Os espíritos recomendam, portanto, que no diálogo com essas entidades, nós o tratemos como se fossem familiares nossos doentes, necessitados de carinho, sem autoritarismo nenhum. É expansão de amor. É esse o tratamento. Então, muito diferente daquela ideia que pode representar expulsar, não. Nós estamos apoiando, nós estamos acolhendo, nós estamos dando atenção àquela entidade. E quanto mais amor, espontaneidade houver, melhor ainda para aquela entidade que está sendo atendida.
E isso nós podemos fazer e temos todas as condições de fazermos no centro espírita. O atendimento, a atenção a esses espíritos que nos acompanham e que precisam também da nossa contribuição e precisam de utilizar-se de uma manifestação. Mas também Mateus escreveu a última determinação do Cristo: dai de graça o que de graça recebestes. Então, no centro espírita, nós não devemos cobrar absolutamente nada. Quer dizer, nós temos, na verdade, que repassar, doar para o próximo aquilo que nós recebemos como doação. Então, nós recebemos do mundo espiritual tanto apoio, tanto orientação, tanto esclarecimento, e é isso que nós vamos repassar. Então, no Espiritismo não existe nenhuma prática mediúnica em que inclui retribuição financeira e nem doação de nada. Agora, evidentemente que o centro, para funcionar, alguém tem que pagar a conta. Então, aí é a lei da cooperação, para se fazer frente às necessidades materiais de um centro. Quando se traz livro, há livro que pode ser doado e há livro que tem que ser vendido. Tudo bem, mas não dos nossos recursos, né? O expositor, ele comprar para falar. Evidentemente que tem muitos locais no mundo, né, que tem pessoas que são expositores profissionais, fazem palestras profissionais, cobram seminários, cobram uma série de coisas. Nós espíritas não há nada disso. Isso é de graça, o que de graça nós recebemos. E aí, mais uma vez eu quero lembrar de Chico Xavier, que é um grande exemplo para nós. Nós o conhecemos, tivemos a oportunidade de conversar em vários momentos com ele. Houve um instante em que ele estava atuando numa instituição que crescia e que ele tinha sido um dos fundadores. De repente, ele percebeu que havia outros interesses naquela instituição, no ponto de vista de recebimento de doações, recebimento de bens, né? E o Chico, certa feita, ficou surpreso quando doaram uma grande propriedade para ele. E o que ele fez? Da mesma forma que passaram para ele, ele foi no local, fez uma escritura e passou, ele ficou com aquilo, não ficou com nada. Certa feita, o Chico recebeu uma herança de um ex-dirigente da Federação Espírita Brasileira. Não era presidente, mas era um homem bastante rico e conhecido no Brasil. Na época, ele recebeu aquela herança e ficou inconformado também. O que ele fez? Apareceu no Rio de Janeiro e doou toda aquela herança para a Federação Espírita Brasileira, que construiu um parque editorial, né, com a finalidade de publicar livros naquela época, montando uma gráfica que era importante naquela época ter uma gráfica. Então o Chico não ficava com nada. E em função disso tudo, né, é que ele veio a fundar o Grupo Espírita da Prece, que nós conhecemos desde os primeiros dias, que era absolutamente simples, precário, eu diria, né? Mas ele fundou porque ele queria mostrar que tinha que ser uma atividade simples, pequena, e aí surgiram pessoas que ele também nos contou, nós sabemos quem é e por quê, que queriam também orientar ou determinar ações de funcionamento daquele centro. Aí ele põe uma placa assim, dizendo: aqui acontece a reunião do culto do Evangelho no Lar de Chico Xavier na sua propriedade. Certo? Essa placa aparece em várias fotografias. Então, nós queremos mostrar com isso que no movimento espírita, nos centros espíritas, nós temos que ser simples. Nós não precisamos ter a pretensão de grandiosidade. Lembremos da Casa do Caminho, que nós começamos falando dela.
Casa do Caminho dos seguidores de Jesus era nos arrebaldes de Jerusalém, e ela não teve importância ou hierarquia pelo fato de ter sido fundada por seguidores direto do Cristo, mas era um local de prestação de serviços. Os outros que foram fundados eram caracterizados pelos laços de fraternidade e laços de solidariedade. Allan Kardec, ele no seu último discurso, em finados do ano de 1868, ele fala que o Espiritismo é uma religião diferente, porque não se funda, na verdade, sobre a derrogação das leis, mas sim sobre as leis da natureza. E diz mais, que é fundamentado nos laços morais, nos laços espirituais, e não em dogmas, hierarquias, e coisas mais do aspecto mundano e que caracteriza as religiões tradicionais. Então ele fala tudo isso de uma forma muito evidente e que foi publicado na Revista Espírita no mês seguinte, em dezembro do ano de 1868. Então, se Allan Kardec já nos dá essa base, essa orientação, nós temos que lembrar dos exemplos que nós fizemos referência aqui de Chico Xavier. Quando ele completou 50 anos de mediunidade, em 1977, ele não saiu pelo mundo afora festejando, não, e nem recebendo homenagens. Quem quisesse ia lá conhecer o trabalho dele no dia a dia, na sua rotina. É reunião normal. E entre esses que compareceram, estavam os dirigentes da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, incluindo o presidente da época, o Nestor Mazotti, que poderia ser presidente da FEB. Então, e aí fizeram uma entrevista com o Chico e perguntaram ao Chico sobre esse trabalho de união, de unificação. Sabe o que ele respondeu? Ele comparou com uma família humana. Quando ele compara com uma família humana, aí nós temos que olhar para nós. Meu Deus, como é que é minha família? Vamos olhar lá dentro da nossa casa. Filhos e netos, eles são iguais a nós? Foram criados por nós nas mesmas condições? Sim. São todos diferentes. Por que eles são diferentes? Porque são espíritos encarnados e que não são propriedades nossas. Eles têm experiências de outras vidas, boas ou negativas, e estão sujeitos ao livre-arbítrio, que é o que o Espiritismo nos fala, eles são diferentes. Então, quando Chico Xavier fala assim, nós temos que pensar em termos de família humana, porque as pessoas que chegam aqui no centro são famílias, iguais às nossas, com limitações, com dificuldades, com problemas iguais aos nossos, ou até piores. E aí nós começamos a pensar no seguinte: como que nós, na posição de dirigente de um centro espírita, podemos chegar para uma pessoa que se apresenta nessas condições e falarmos assim: hoje nós não podemos te atender porque esse tipo de atendimento é dia tal. Será que isso é uma boa prática de relacionamento, uma boa prática cristã? Mesmo que não seja o objetivo daquela reunião, será que não poderia ser dado alguma forma de acolhimento, de atenção àquela pessoa, e depois dizer, mas você volta aqui, entenderam? Será que nós não podemos também, as pessoas que chegam à casa espírita e falam assim, olha, eu gostaria de colaborar aqui, mas eu não posso colaborar em todos os dias, nas horas de reunião, eu poderia colaborar nisso aqui, não, aqui não pode, porque nós temos uma norma assim, assado. Você vai ficar com a norma e sem gente. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Na hora que eu não estou sujeito a vínculos empregatícios e trabalhistas, de você voluntário, eu tenho um vínculo com o voluntário, um vínculo legal. Mas se nós não abrimos a oportunidade para aproveitar as pessoas dentro do potencial delas,
nós não vamos contar com colaboradores. Se nós quisermos que todos façam exatamente a mesma coisa, eu pergunto, você faz isso, você consegue fazer isso com seus filhos, com seus netos? Sejam todos vestidos de marinheiro, né? Não consegue. A mesma coisa com as pessoas. Então nós temos que aprender a conviver com a realidade e a diversidade. E aproveitarmos as pessoas do potencial que elas têm, nas condições que elas têm. Mas o Chico continuou. Além de comparar com a família humana, ele diz assim: por mais necessidade que tenhamos e méritos, nós temos que evitar a elitização dos centros espíritas e não esquecermos aqueles que estão na retaguarda. Elitização do centro espírita, desculpe-me, mas eu posso dizer com a maior tranquilidade que eu não estou falando que as ruas estão verdes. Porque eu vivi várias experiências na vida, né? Então eu posso dizer o seguinte: nós não temos que no centro espírita fazer diferença entre as pessoas. Se chega alguém que diz que foi prefeito, que é juiz de direito, que é militar, ele tem que ser tratado exatamente igual aos outros que estão aqui, sem distinção pela posição social. Nós não estamos tratando de um clube social, nós estamos tratando de um ambiente cristão e fraterno. Então não é porque a pessoa vem com prerrogativas no mundo material é que ela vai assumir postos do centro espírita. Ela às vezes não tem experiência nenhuma e nem cultura espírita, ela veio para participar, ótimo, mas não vamos abrir precedentes desse tipo, porque compromete o funcionamento do centro. E aí vem uma outra questão, quando nós falamos também da elitização, os temas que nós adotamos nas nossas palestras, dentro do centro, ou nos congressos espíritas. Vocês já pensaram se numa reunião pública de passes vem alguém assim sofrer um monte de dúvida, ansiedade, de consolo, e aqui vem alguém falando da pluralidade dos mundos habitados e começa a falar que vem Marte, tem vento e que um espírito falou que tem forma de vida em Marte. O que isso contribui? Nada. Vai ficar mais enlouquecido, né? Exatamente. Então nós temos que começar a preparar temas coerentes com o papel do centro espírita para atender as necessidades das pessoas que chegam. Agora, se nós quisermos fazer estudos à parte, tudo bem, mas não evitar isso em público. Da mesma forma que virou moda no centro espírita, virou moda nos congressos, e um começa a falar da psicologia X, da psicologia Y, eu pergunto, você está falando para colegas psicólogos ou você está falando para leigos? Se você estiver falando para colegas psicólogos, ótimo. Mas se você estiver falando para leigo, é um desrespeito. Porque ele não conhece psicologia, ele não entende. Então é aquela história, falou bonito, mas eu não entendi nada. Temas médicos nos congressos, também a mesma coisa. A gente pode ouvir algum tema médico se for tratado de uma forma muito simples, em nível popular, mas entrando em determinados detalhes na área científica, de forma nenhuma, porque não é um ambiente, entendeu? Então nós temos que evitar essas questões. Agora, nós podemos estimular grupos de médicos que queiram estudar, grupos de médicos psicólogos, sim, mas não vamos fazer no centro espírita isso. Ou seja, nós temos que atender o público-alvo. E o público-alvo muda característica de bairro para bairro dentro da mesma cidade. E muda com o tempo também. Um bairro que era periférico, hoje não é mais, entendeu? Vai mudando, nós vamos atender essas necessidades. Então, por que nós estamos dizendo tudo isso? Que para nós enfatizarmos que o centro espírita é um espaço de convivência, de ação, nós temos que pensar em todas essas questões. A valorização da participação humana, a
a valorização da cooperação, a valorização da simplicidade como se faziam os cristãos primitivos, a valorização da espontaneidade, a utilização da mediunidade como meio de aperfeiçoamento. Segundo Allan Kardec, a finalidade é colaborar com a melhoria espiritual do homem. Então a mediunidade, ela também não pode ser guardada às 7 chaves, engessada, como muitas vezes anda no centro espírita. O que se exige que a pessoa, antes de ser médium, ela tem que fazer os cursos de evangelização, mocidade, curso A, curso B, curso D, somando o tempo dá mais de 20 anos. Meu Deus, o tempo passou e você não trabalhou. Você não deu condições de aperfeiçoamento da sua sensibilidade. Então nós partimos da falta de estudo de um período do século passado para o outro extremo, com muito estudo e pouca ação prática. Então aí nós temos que pensar no seguinte: como fazer concomitantemente, simultaneamente, e não escondendo a mediunidade. Que mediunidade, segundo Leon Denis, é uma delicada flor que, para desabrochar, precisa ser desenvolvida. Como é que se desenvolve a mediunidade? Na ação, não é na teoria, na ação. E é na ação de doação. Aí pode dizer, mas e aí, nós vamos ter muito médico? Deus queira que sim. E que sejam preparados para tal. Mas não ficarmos fechando como se fosse, na verdade, um sacro colégio de pessoas selecionadas. Entenderam a diferença? É isso que nós temos que começar a pensar. Então é importante lembrarmos que no centro espírita a mediunidade é um instrumento de trabalho. Evidentemente que a gente tem que ter cuidado, cautelas, orientar, mas não vamos fechá-la. Eu já tive a oportunidade de conhecer pessoas com mais de 40 anos que frequentou todos os cursos que tem direito e que um dia levou o maior susto quando viu uma manifestação espiritual, porque ela nunca tinha visto. Imagina, né? Então são coisas que nós temos que começar a rever. Por isso é que lá em Antioquia, Emmanuel já escrevia: aqui ocorrem as mais belas manifestações espirituais por causa dos laços de solidariedade e de fraternidade. E aí Chico Xavier falava muito disso. E eu me recordo de muitas pessoas que levavam propostas iluminadas de fazer isso, de fazer aquilo, e o Chico saía pela tangente, não aceitava e deixava claro que o médium ele tem que ser estimulado, ele tem que ser preparado, ele tem que ser orientado, ele tem que estudar, mas ele não tem que ficar se preparando para um futuro que às vezes nunca mais estará viabilizado para ele. Aí nós lembramos de uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Infelizmente nós temos invertido isso. Vamos colocar a instrução como primeira prolongada etapa. Nós não somos contra, nós sempre trabalhamos pelo estudo e pela difusão do estudo. Mas está havendo um exagero de normas, de exigências, a tal ponto que se chega uma pessoa no centro, vindo de uma outra cidade e quer se integrar, no centro a pessoa vai falar: não, aqui você tem que fazer os cursos da casa, tem que começar tudo de novo. Entendendo? Isso está acontecendo e é mais comum do que se pensa. Então nós estamos profundamente atrasados, inclusive com relação à legislação do Brasil em termos de educação. A Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, discutida durante 10 anos pelo Congresso Nacional, promulgada pelo Presidente da República em 1996, fala em flexibilização e adaptação. Então, se alguém quer se transferir
de um curso formal para outro, ele tem os créditos aproveitados. Ou podem ser averiguados. De repente, no centro espírita, a gente fecha e uma parede. Entenderam? E o que a pessoa faz? Ela vai para outro lugar. Ela vai para outro lugar. Quantos jovens saem de cidades de interior, frequentaram a evangelização, frequentaram a mocidade, aí vão fazer a faculdade, chega lá no centro, eu posso frequentar o centro? Não, aqui você tem que ir lá para a mocidade, tem que fazer tal curso. Ele não fica, porque ele não se sente acolhido. Então nós não temos mais mocidades espíritas, pujantes e dinâmicas e em quantidade como nós já tivemos no passado, porque nós estamos fechando a porta aos jovens. Então vejam, nós estamos precisando de refletir, porque da mesma forma que as ideias espíritas se difundem pelo Brasil afora e há interesse nessas ideias, muitas vezes nós criamos tantos problemas, tantos empecilhos ou normas criadas por nós homens, que nós afastamos a pessoa do centro espírita. Emmanuel tem uma mensagem que está inclusive reproduzida no livro nosso. Ele fala para deixarmos de lado as páginas rasgáveis. Olha, frase que Emmanuel escreveu, tá? E nós transcrevemos no livro. Porque nós criamos muitos cerceamentos e o centro espírita tem uma grande tarefa. Qual é a tarefa do centro espírita? Então nós vamos olhar no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Aí Allan Kardec, ele transcreve versículos do Evangelho de João, capítulo 14 do Evangelho de João. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e vos enviará o Consolador, que restabelecerá a verdade e nos ensinará mais alguma coisa. Allan Kardec identifica o Consolador prometido como sendo o Espiritismo. E aí tem um fato histórico e de interpretação das traduções que é muito importante também. A palavra Consolador, o que ela significaria? Allan Kardec, ele usa como uma metodologia do Evangelho segundo o Espiritismo sempre colocar, em primeiro lugar, versículos do Novo Testamento, depois comentários dele e finalmente instruções dos Espíritos. Para os versículos do Novo Testamento, ele adota a Bíblia francesa que foi traduzida pelo Lemaitre de Sacy. Lemaitre de Sacy foi um teólogo, um grande estudioso que viveu no século XVII, começo do século XVII. E ele que foi o primeiro tradutor da Bíblia do latim, portanto, da Vulgata, para o francês. No século XIX, quando Kardec viveu, a tradução da Bíblia do Lemaitre de Sacy era mais difundida na França. E ele, traduzindo do latim para o francês, ele adota a palavra Consolador. Porém, a gente sabe que a Bíblia não foi escrita em latim. A Bíblia foi escrita, aliás, o Novo Testamento foi escrito em grego. Qual é a palavra em grego que é utilizada? Paráclito. E aí, buscando as Bíblias, as várias traduções clássicas, protestantes, né, e católicas, e essas protestantes de várias linhagens aí do inglês, como é que eles traduzem a palavra paráclito? Auxiliador, apoiador e um deles como advogado. Entendendo? E outros colocam como paráclito mesmo. A ideia do advogado é o papel do advogado de defesa, no sentido de ajudar, de apoiar, de criar condições, oportunidades novas para a pessoa. Se ela vai aproveitar ou não, o problema dela, né? Livre-arbítrio, mas a ideia é essa. Então, a palavra Consolador significa tudo isso. Ou seja, remete à ideia de que Deus é soberanamente justo
bom, paternal. Deus é amor, como escreveu João. Ele não julga, ele não discrimina, ele não pune. E esse é o papel do Espiritismo. É o Consolador prometido por Jesus. Ele vem restabelecer a pureza, a simplicidade do cristianismo primitivo. Por isso é que ele é chamado do cristianismo redivivo pelos Espíritos, e é por isso que alguns o chamam de Boa Nova. Então é o papel do Espiritismo em nossos dias, e nessa época tão complicada que nós vivemos, não só no Brasil não, no mundo, bastante complexa, é o momento certo que o homem está precisando de tudo isso. Os centros espíritas, eles representam não o único caminho, mas representam, sem dúvida nenhuma, um grande porto de apoio, de segurança e de orientação para todas essas almas, encarnadas ou desencarnadas, que estão buscando um novo espaço, um novo caminho, um novo rumo para suas vidas. Então, quando nós falamos centro espírita, espaço de convivência, espaço de ação, a convivência significa respeito ao próximo, amar ao próximo como a nós mesmos, começando dentro do centro espírita, reconhecendo a diversidade, reconhecendo essas diferenças, e, acima de tudo, é o local da ação, porque Paulo deixou claro nas suas epístolas, quando ele dizia o seguinte: ele que era o doutor da lei, ele se referia à lei criticando agora. Ele dizia o seguinte, se referindo ao horário: não adianta mais